Obrigado. Boa noite à nossa audiência, boa noite aos cidadãos angolanos e não só. Hoje, de uma forma diferente, apresentamos uma iniciativa, não é? E um debate que a perspectiva, no essencial, é saber sobre o fenómeno das lideranças emergentes em Angola, desafios e perspectivas. Convidamos o sociólogo Makuto Nkondo, jurista Dani Pereira e politólogo Rui Kandov. Neste momento está os dois convidados no ar e eu gostava de começar com a perspectiva na voz do mais velho Makuto Nkondo. Dr. Makuto Nkondo, conta-nos um pouquinho sobre a experiência que veio acumulando durante esse tempo todo com as lideranças dos nossos mais velhos. O que é que nos tem a dizer? Boa noite, caro jornalista Koki Mukuta. Por favor, repita só e com a voz um pouco alta a pergunta, porque não entendi. Bem, na verdade, nós gostávamos de ouvir do mais velho, do Dr. Makuto Nkondo, o que é que sabe sobre as lideranças existentes nos dias de hoje. Estamos a falar, por exemplo, qual é a avaliação que faz da liderança de, por exemplo, João Lourenço? Qual é a avaliação que faz da liderança de Adalberto Costa Júnior? Qual é a avaliação que faz da liderança de Chivo Kuvuko? Qual é a avaliação que faz da liderança dos líderes de outros partidos políticos que conhece, e conhece bem? Enquanto mais velho, o que é que nos tem a contar? O que é que nos tem a dizer? Ok. Muito obrigado, caro jornalista. A propósito das lideranças políticas angolanas, cada líder é um líder. São diferentes uns dos outros. Por exemplo, o líder político do MPLA, que é João Lourenço, é calmo, é indiferente, mas também é cínico. Alguém que não escuta conselho de ninguém. Por exemplo, há alguém que era braço direito de João Lourenço, estava a dizer que gostaria de ficar em casa do que trabalhar com ele, com João Lourenço. Ele não escuta conselho de ninguém e não consulta ninguém. Ele toma decisão sozinho. Por exemplo, no que aconteceu ultimamente com essa vergonha nacional de barrar a entrada a ex-presidentes da República, do Botswana, da Colômbia, se não me engano, vice-presidentes da Tanzânia, senadores do Quênia e outros, penso que só deu ordem à sua gente sem consultar ninguém. Razão deste silêncio. E depois, João Lourenço não gosta da verdade e não gosta de contraditório. Por exemplo, com este incidente, mandou fechar a imprensa. Até a semana, em atualidade da TV Zimbo, já não passa aquele debate da semana aos domingos. Já não passa para não correr o risco de abordar este tema. Este é o lado do João Lourenço. Quanto ao Adalberto Costa Júnior, conheci Adalberto Costa Júnior como jornalista da agência Angola Press e como jornalista da agência France Press. Também lhe conheci melhor quando eu era assessor de Samacuba. Viajei com ele, fomos até Benguela, fomos dar palestra no Seminário Católico de Benguela, fomos dar palestra na Universidade Jean Piaget de Benguela, fomos de carro, voltamos de carro, conversamos lá na viatura e conheço também Adalberto. É a mesma coisa, é sim.
sempre se acha superior aos outros, não aceita conselho de ninguém mesmo, e mesmo esses jovens que se considera como jovens líderes e tudo, estão a trabalhar a rasca, até Adalberto apaga as estrelas jovens, ficam apagadas. Estamos a ver o que? Esse que era... Estou a falar daquele que saiu de Benguela para Luanda, o Adriano Sapinala. Adriano Sapingala está completamente apagada. O Equique também está apagado. Adriano Sapingala está apagado. O Equique também está apagado. Porque eles fecham as torneiras. Não lhes dão o necessário, que é o dinheiro e tudo. Sem dinheiro, você não pode trabalhar. Todos nós estamos a ver quem era Adriano Sapingala. Mesmo no Longico, nas Longico, a província do Quando Cubango, e quando veio a Benguela, desde que eles transferiram para Luanda, começou o declínio. O Equique também, como provincial, vimos quem era Equique. Agora que foi para a juventude, a Jura, estamos a ver quem é Equique. E quanto à FNLA, estamos a assistir tudo. Combateram Lucas Ngonda. Eu sempre disse, já estive com Ngola Kabango como meu chefe no Congo Democrático, eles a nível de Kinshasa, eu a nível do Baixo Congo. A FNLA no Baixo Congo é o coração da FNLA, é o coração do Graie. Não há Graie, não há FNLA sem Baixo Congo. Porque era a maior fronteira angolana pela qual os movimentos de libertação lutavam, a única fronteira independente, mais aquela língua de Cabinda. Ao leste tínhamos o que? A Zâmbia, que não era independente, chamava-se, estou a esquecer os nomes, e ao sul. O doutor está a falar da FNLA. O que é que acha em relação à juventude da FNLA? E depois também gostávamos que falasse do Chivivu. Vamos falar. É por isso que eu vos descrever. A FNLA combatiam todos. Combatiam o Lucas Ngonda, porque Lucas Ngonda Luiz, a FNLA, o coração da FNLA é o Zaire, Mbanza, Congo. Sabemos que o FNLA é a junção entre PDA, Partido Democrático Angolano, do IGE, com a UPA do Zaire, mas a UPA se sobrepõe, e por isso chama UPA FNLA, mas nunca vai ouvir PDA FNLA. Bom, combateram Lucas Ngonda, porque ele não é ele, porque isso, aquilo. Agora já está aí o Nimiasimbi. Nimiasimbi, crescemos juntos, estudamos a escola primária juntos em Matadi, o secundário nos separamos, depois a universidade ele foi a Kisangani, mas conheço o Nimiasimbi. Nunca esteve conosco na FNLA, lá no Congo Democrático. O pai dele, sim, porque a FNLA era para todos angolanos, sobretudo Bakongo. O pai e a mãe conheço o Nimi. O Nimi me conhece, eu também lhe conheço de cabeça aos pés. Mas hoje estamos a ver Nimi. Temos quase a mesma idade. Combatiam Lucas Ngonda. Lucas Ngonda, bom, Lucas Ngonda não esteve conosco no exílio, estava aqui em Angola, só foi lá
depois da Revolução dos Cravos em Portugal, depois de 25 de abril que apareceu Lucas Ngola. Mas Ngola Kabango esteve sempre conosco lá no Congo. Quanto à juventude da FNLA anda apagada, é a pergunta que devemos fazer a Nimi, como onde anda? Covardice, juventude da FNLA. Até se perguntar aos angolanos qual é a sigla da juventude da FNLA, poucos, parece que só os membros da FNLA que vão dizer que a sigla é essa. Tanto a juventude da FNLA como a organização da mulher da FNLA, a AMA, andam apagadas. Quanto ao Chivucuvuco do Prajá, ele nem jovem é, também nem mais velho é, quer dizer, que está mais a caminho de mais velho do que jovem. Ele também lutou. Foi combatido arduamente na UNITA, é um quadro da UNITA, combatido, mas é um elemento que eu considero coerente em relação à UNITA. É proibido, quer dizer que Chivucuvuco proíbe falar mal de Savimbi, falar mal da UNITA, tanto na casa C, onde estávamos, ele que me colocou lá, e penso que também agora no Prajá. Eu não sei qual é a política do Prajá, mas tem sensação deste Prajá aproximar-se mais, quer dizer, que está mais inclinado para um lado do que para outro. Bom, doutor Makuta, muito obrigado por ter feito essa introdução. Nós gostávamos agora de passar depoimentos de jovens que falam sobre os seus sonhos, falam sobre desafios da juventude. Então vamos tentar ouvir e compreender para depois puxarmos os nossos especialistas também, os jovens que estão do outro lado, para darem a sua contribuição. Vamos então acompanhar. Para eu falar da juventude? Não, vamos passar agora uma pequena reportagem. Ok, vou ouvir, vou acompanhar. Podemos? Bom, enquanto a reportagem não chega, Rui, conseguiu tirar nota sobre o que o Dr. Makuta dizia. Qual é a apreciação que faz? Qual é a liderança que temos hoje? Muito boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui no vosso painel e por partilhar momentos de aprendizado com um indivíduo com muita sabedoria, que é o mais velho Makuta Nkonda, quem eu cumprimento na qualidade de mais velho na profissão e também mais velho... Não está se a ouvir bem, tem que levantar um pouco a voz ou o volume. Fala um pouquinho mais alto, Rui. Sim, em primeiro lugar, muito boa noite. Eu gostava de agradecer a oportunidade que me dão para participar aqui no vosso encontro. Cumprimentar também o mais velho Makuta Nkonda. Para mim é uma honra poder estar no mesmo painel e aprendendo com a sabedoria do mais velho. Vamos ver então se conseguimos criar aqui momentos de diálogo. Eu ouvi atentamente o mais velho Makuta e a primeira nota que eu tomei é o perfil que traça o mais velho Makuta dos dois principais líderes, dos principais partidos, João Lourenço e Alberto Costa Júnior. E de facto concordo. Têm um perfil semelhante, são duas pessoas teimosas, duas pessoas coléricas também, em alguns casos respondem a quente, né? Portanto, na linguagem popular dizemos que não levam desaforo para casa,
Mas também estou de acordo quando o Major Makuta diz que não têm dado grandes oportunidades a novas lideranças para se afirmar, quer ao nível do seu próprio partido, né? Quer ao nível do seu próprio partido, e João Lourenço, em particular, também ao nível do governo. Portanto, os perfis dos dois se assemelham. Pessoas teimosas, coléricas, e realmente não tem sido possível apreciar uma abertura em termos de afirmação de quadros mais novos. Em relação ao Abel, não é muito diferente, só que Abel não é tão colérico como os dois. Mas também não é possível vislumbrar, num curto a médio prazo, um jovem político a ser treinado, a ser orientado e até a beneficiar da exposição mediática apadrinhado por Abel Chivucovuco. Eu lembro-me, por exemplo, na altura da casa, o Rafael Aguiar tinha um cargo relevante, mas ainda assim, e todos nós que acompanhamos a política temos noção do capital político de Rafael Aguiar, mas infelizmente... A sua internet não está muito boa. Parece que não conseguimos ouvir muito bem. Talvez passarmos agora para o Dani e depois voltamos a ti. Tenta lá ver se melhorou. Consegues falar? Eu consigo falar. Agora está boa. Agora melhorou. Podes continuar, Rui. Eu estava a dizer que, mesmo ao nível da casa, mesmo ao nível do Abel Chivucovuco, também essa questão se coloca de não criar condições objetivas para a promoção de jovens líderes. Por exemplo, lembro-me quando esteve na casa, Rafael Aguiar tinha um cargo de responsabilidade que deveria merecer maior exposição mediática. Todos nós conhecemos o Rafael Aguiar, o seu potencial político, mas também na Casa C não foi possível marcar, digamos assim, o seu posicionamento político, projetar-se para a arena das grandes lideranças. Eu creio que esta geração de políticos atuais que está na liderança dos principais partidos não tem facilitado o surgimento de novas lideranças, mas elas existem. Existem quadros competentes, existem quadros bem formados, existem quadros com aspirações políticas. O problema é de facto que essas lideranças talvez não coabitem bem com a ideia de serem substituídos por quadros igualmente competentes ou mais competentes que os líderes atuais. Portanto, eu penso que, sim, o mais velho Makuta tem razão, assemelham-se muito, teimosos, coléricos e não permitem que outros quadros políticos se afirmem na cena da política nacional. Bom, Rui, muito obrigado. Talvez agora ouvirmos a nossa reportagem e depois irmos para o Dani. Bem, vamos ouvir o Dani, porque há sinal de que ainda não temos a reportagem preparada. Dani, para si, qual é o verdadeiro quadro que se apresenta nas lideranças atuais que o país tem? Dani, está-me a ouvir? Dani Pereira. Dani Pereira, está-me a ouvir? Sim, estou a ouvir. Eu estava a perguntar para si, qual é a leitura que faz Estou a ouvir, Coque. sobre... Sim, já nos percebemos. Qual é a leitura que faz sobre a atual liderança ou as atuais lideranças que o país tem? Exato. Muito bem. Saudações a...
Saudações a todos, em especial aos meus colegas do painel, o nosso mais velho Makuta Nkondo, ao Dr. Rui Candove e a todos os compatriotas, nossos compatriotas que nos acompanham nesta atividade promovida pelo o decreto. Portanto, eu penso que o pouco que eu acompanhei da intervenção, e desculpa por ter entrado tardiamente da intervenção, quer do mais velho Makuta Nkondo, assim como também do Dr. Rui Candove, a conclusão que eu tenho, até eu enquanto jovem nascido nos finais dos anos 80, nasci no dia 15 de abril de 1987, é que as dinâmicas atuais que o mundo apresenta, resultado da globalização, infelizmente para a nossa realidade, quer em África e sobretudo em Angola, é feita de uma forma muito lenta, com um certo receio, por exemplo. E tudo por culpa também dos próprios partidos políticos, sobretudo os partidos políticos que nasceram dos movimentos de libertação nacional. Os movimentos de libertação nacional em Angola, o pensamento que norteou o surgimento desse movimento é o pensamento da esquerda revolucionária. Só que, apesar de existir nesses movimentos que depois transformaram-se em partidos políticos, há alguns elementos ou membros progressistas, mas são muito resistíveis às mudanças. É só olharmos como é que os modus operandi dos movimentos de libertação nacionais que hoje transformaram-se em partidos políticos. Há uma espécie de obediência cega por parte dos militantes. Há algumas questões que os militantes evitam colocar, por exemplo, a direção deste ou daquele partido, com receio de ser repelidos por via até políticos, como por exemplo, o regulamento, estatutos e muito mais. Eu penso que é nessa perspectiva que nós temos que nos abrir à mudança, ou seja, temos que ser mais flexível. Temos que procurar ao máximo, primeiro, aceitar os adventos da globalização e temos que procurar correr tal como as outras nações correm. Eu, por exemplo, sou daqueles que defendo o fim da velha política. Mas quando eu digo fim da velha política, não estou a dizer que os mais velhos devem ser afastados. É os mais velhos terem ideias inovadoras. A vida dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, não é o mesmo dos anos 2000. Nós precisamos compreender isso, precisamos compreender a dinâmica da vida. Agora, o que é certo? Também nós podemos cair aqui num bocadinho num campo do ponto de vista sociológico. A população angolana é maioritariamente jovem. Segundo dados do Ministério, ou seja, do Instituto Nacional de Estatística, e refiro-me o censo de 2014, não ainda o censo que foi feito o ano passado, porque ainda não temos os resultados definitivos, é que 70% da população angolana é jovem. Então, se é jovem, o mais velho continua a fazer política, tem que ter ideias inovadoras. O mais velho não pode resistir às ideias inovadoras. Porque é verdade, também há jovens com ideias muito caducas. Eu penso que os partidos políticos têm aqui um grande papel que é ajudar na transformação do ponto
Dani, o teu áudio primeiro não está bom e nós gostávamos de colocar aqui um elemento novo. Não sei se está a ouvir. Bom, Dr. Makuta Nkondo, vamos assim então, vamos tentar perceber. Que se faça mudança, que se faça mudança internamente. Porque mudanças internas. Dani, acho que não nos está a ouvir. Mas, Dr. Makuta Nkondo, nós estávamos a perguntar se acha que existe surgimento de jovens, surgimento de lideranças emergentes, aquilo que tem visto no país, não só nos partidos, inclusive na sociedade. Olha isto, existe, doutor? Sim, sim. Em todo lado. Ok, muito obrigado. Em todo lado existe sempre elementos de substituição, em tudo. Nem que seja nos capins, na agricultura e tudo, aquilo que o Lampo dizia que infuanfua que pinga, ou que dissemos nós em Kikongo, se for assim, mena, há capim que morre e capim que surge. Há sempre jovens que tentam sobressair. Mas aquilo que eu disse, os líderes velhos, os mais velhos, no caso do João Lourenço, no caso do Adalberto Costa Júnior, no caso do Chivucubuco, no caso, não sei de que, todos eles quase que são intolerantes, abafam os jovens que tentam a visibilidade dos jovens, eles apagam essas estrelas. Nos partidos políticos, a visibilidade é um crime. É só o líder que deve ser visível. A fama é exclusiva ao líder. Não há outra pessoa que deve concorrer com o líder em termos de fama. É assim que os jovens, eu dei o exemplo, também um bom exemplo que foi dado aí, o Rafael Aguiar na Casa CE, que tentou sobressair, mas foi abafado. O Equiqui e Adriano Sapinhala, e mesmo Fuca Munzemba na UNITA foram abafados. Na FNLA, nós estamos a ver nenhum jovem a sobressair, será que não há? Vamos ver na Casa C, no Praja, até o antigo diretor de gabinete de Chivucubuco, aquele jovem, não sei o quê, saiu para fundar um partido, tentar fundar um partido dele, saiu porque não é por bem. Até hoje, nós estamos a ver qual é o jovem que sai, que sobressai no Praja. Mesmo o jovem Simeone, que o atual coordenador provincial do Praja em Luanda, que estava em Benguela, e mesmo o jovem Domingo em Cabinda, e o jovem Sampaio no Namíbia, tiveram que sair para aderir à UNITA, mas também desde que foram à UNITA apagados. E o jovem Dias, como se pode me recordar o nome que andou na UNITA, saiu, entrou na Casa CE, depois voltou na UNITA, que é do Sambizanga. Alexandre Dias. Alexandre Dias. Por isso, há jovens que tentam sobressair, mas esbarra contra a vontade ou a porta que os líderes fecham. Os líderes são... Acha que existe capacidade destas pessoas para poderem se impor, por exemplo, e alterarem o quadro que vivem? Dificilmente vão conseguir, porque sem apoio de ninguém é difícil avançar. Quando está num partido político e lá no partido político a direção não te apoia,
pode ter toda a influência, pode ser tudo, mas tudo ficará sempre por ser abafados. O jovem Kwikwi é muito corajoso. Adriano Sapinhala é um jovem que eu admiro também, mas acabaram por frustrar-se ou prostrar-se. Quase que já não se ouve dele, quase que já não fala nada os jovens, porque fecham as torneiras e lhes tiram o tapete. Mesmo na sociedade civil, está a ver o mal que há. O MPLA, com a sua Constituição, bloqueou todo mundo. Esse artigo que diz que enquanto não se afiliar a um partido, quem não compete, quem não concorre numa lista de partido político, quem não se atrela a uma formação política qualquer, não se pode candidatar, então os líderes todos ficam fora. Você próprio jornalista que está aí podia também tentar sobressair. Você é um jornalista, você é criança, você entra no jornalismo, todos nós sabemos, mas hoje é jornalista sênior. O William Toné, que está aí, completamente abafado. O Rafael Marques pode ter tudo com prêmios internacionais, com isto, com o site dele, até o próprio site anda frusco. Mesmo o próprio site Macangola e tudo. Bom, esses só são exemplos, porque quem não se adere, quem não se atrela a uma formação política ou a um líder político qualquer, legal, que está completamente perdido. Este é o mal. Doutor, mesmo a nível do clero das igrejas, igreja católica, igreja nisto, aquilo, igreja protestante, metodista e tudo, há líderes religiosos que podiam sobressair, mas aquele artigo da Constituição desabafa e o próprio líder do MPLA, da direção do MPLA desabafa, para não falar da oposição. Vamos já voltar a ti, vamos só agora dar um tempinho à nossa conversa que vem cá mesmo de estúdio, ouvindo alguns jovens, né, para termos uma ideia do que é que os meninos de 18 anos até 24 anos pensam. Vamos ouvir então. Ok, obrigado. 23 anos de idade, o problema começa no próprio sistema de educação que, segundo ele, já está falido. Não só o próprio sistema, como está falido, faz com que a consequência vai acarretar as instituições acadêmicas e outras instituições. Vai fazer com que o país não ande para frente. E, em função dessa dificuldade, o jovem, quando olha para frente, vê-se com poucas possibilidades em relação ao seu futuro. Mas ainda assim, apesar dessas dificuldades, eu vejo com bons olhos, eu propriamente falando sobre mim, naquilo que é o meu futuro, porque eu vou à luta a cada dia que passa. Já Cristina Frederico, de 19 anos de idade, explica que, diante das dificuldades, muitos jovens não conseguem seguir os seus verdadeiros sonhos e acabam apenas procurar algo que renda dinheiro. Eu procuro fazer algo que renda e que eu, pelo menos, goste. Então, se for muito de focar nisso, podemos terminar frustrados, que nem muita gente que terminou o ensino superior e está desempregado. Então, o primeiro foco é procurar alguma coisa que nos rende e que meio que a gente goste. Então, tipo, eu também formei em engenharia informática, mas não gosto nada muito. Então, eu decidi trocar no superior para contabilidade. Contabilidade por quê? Porque eu gosto muito de números. E visto que também é um curso bastante concorrido, mas eu sei que eu conheço as minhas capacidades. Então eu vou fazer algo que renda, porque sim, há muitas oportunidades de conseguir uma vaga de emprego, mas é o que renda e que eu gosto. Cristina diz que uma das soluções é a imigração.
do tipo, se alguém me desse uma oportunidade de imigrar, não pensaria duas vezes. Tinha uma das saídas, porque aqui mesmo, se você terminar o ensino superior, você não tem nem sequer nenhuma probabilidade de você conseguir uma vaga de emprego. Até alguém que trabalha com a cena de limpeza fora do país ganha melhor do que nossos professores, isso é verídico. Então, acho que é melhor mesmo emigrar. Para Josimar Sebastião, de 18 anos, emigrar não é uma solução viável, pois lá fora desafios podem ser ainda maiores, como racismo e discriminação. Sem muitas opções, ele vê o crime como um caminho que infelizmente se torna atrativo para alguns jovens. É duro quando você termina, se você não tiver alguém na cozinha, um padrinho que te ajuda, você aqui não vai ser nada. Ou você vai ser empregado de alguém, ou você vai preferir ser um delinquente, ou você vai procurar forma de subsair na vida. Ficar e lutar por um futuro melhor, tentar a sua sorte fora do país ou ceder às tentações do crime. São as perguntas que muitos fazem sem encontrar respostas fáceis. Bom, esta então é a pequena introdução que os nossos amigos fizeram. É um áudio que nós temos e aproveitamos passar para termos uma ideia do que é que os jovens pensam. Dani Pereira, o que é que acha que pode ser solução para situações como essa, onde a maioria dos jovens agora pensam como soluções, não é? O mundo do crime, imigração ou até mesmo a frustração? Dani Pereira, está a me ouvir? Eu estou a ouvir. Sim, estamos a ouvir então. Bem, Coque, o José Mário Bergoglio, o Papa Francisco, disse certa vez que nenhum cidadão sai do seu próprio país para ir viver num outro país que não seja razões bem fundamentadas, como perseguição, vítimas de conflitos de guerra, e até apontou mesmo uma das principais razões destes fatores é precisamente a questão da situação econômica e social. Muitos desses jovens hoje têm esse posicionamento, uns optam por viajar, sair fora do país, é porque o nosso país, infelizmente, não tem estado a conseguir dar resposta a vários problemas que afligem a juventude, como, por exemplo, a questão, ou seja, a questão, por exemplo, de desemprego, um dos fatores, não é? O crescimento vertiginoso da pobreza também é um dos fatores que fazem com que muitos deles procurem outra solução. Aliás, é só olharmos no comunicado da Universidade Católica muito recentemente. Provavelmente, o próximo ano, a Universidade Católica não terá estudantes no período noturno. Por quê? Porque as pessoas, ou os jovens, têm pouca capacidade financeira para, por exemplo, pagarem uma propina de 25 a 30 mil kwanzas. Isso acontece por quê? Primeiro, é pela arrogância dos principais atores, no caso, arrogância dos políticos, no caso, não conseguem dar soluções concretas a ideias que já não deviam, que já não se enquadram no contexto atual, mas insistentemente insistem em introduzir essas ideias. Como resultado disso, são os problemas que todos nós enfrentamos. Agora, é preciso buscarmos solução para isso. Aliás, eu fiz referência na minha intervenção há instante de que, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, 70% da população angolana é jovem. Agora, a nova geração precisa introduzir ou imprimir um novo cunho à história. A juventude não pode ter receio de qualquer que seja, até mesmo, aliás, está aí um dos nossos nacionalistas, o mais velho, que lutou para o processo de independência nacional.
de perder as suas vidas e enfrentar o regime que havia se instaurado no nosso país, no caso, o regime colonial. Bom, Dani, estamos com o problema da introduzirmos uma nova filosofia. Dani, está a nos ouvir? A sua internet está com um ligeiro problema. Rui Candovo, então como é que se pode resolver com as atuais lideranças estes desejos dos jovens? E se tiver que se pensar nas futuras lideranças, quem são estes jovens que vêm emergindo, que podem ajudar na resolução destas preocupações da juventude? Ou seja, há um código da juventude que vai mudando. A juventude hoje está a pensar neste sistema que nós passamos aqui. Como é que se altera isso? Qual é a ligação que você pode fazer entre a atual liderança versus a liderança emergente e os problemas dos jovens? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que essas lideranças atuais não estão mais em condições de responder à expectativa da maior parte da população que é construída por jovens. Não estão mais em condições. Essas lideranças foram aquelas que estiveram próximas da luta de libertação. Portanto, houve uma primeira geração que participou ativamente na luta de libertação nacional e alcançou a independência. Logo a seguir veio essa geração que fez a gestão do país até os dias de hoje. Na UNITA, por exemplo, não houve uma gestão do país, mas houve uma gestão do partido num determinado contexto de guerra, e depois apareceu Samacuva num contexto já diferente da implementação da UNITA nas áreas urbanas. Mas agora é preciso olhar para aquilo que é a expectativa do público-alvo, que são os jovens. E os jovens entendem melhor a linguagem de outros jovens. E esses outros jovens existem na UNITA, no Prajá, no MPLA, na sociedade civil. O mais velho, Makuta Konda, há bocado fazia menção a alguns nomes, incluindo o nome do COC. Sim, eu também penso que sim. Há na sociedade um conjunto de pessoas que se destacam na sua vida profissional e também na sua vida social, com a conduta moral testemunhada pela sociedade de uma forma geral, que devem ser aproveitados para o serviço público, para o serviço comum, ok? Temos que olhar para o perfil das pessoas. Há um conjunto de pessoas que atuam na universidade, empresas públicas, empresas privadas, o seu capital pode servir para emprestar ao serviço da comunidade. O mais velho falou do Coco Mokuta, falou do Fuka Muzemba. Eu estou plenamente de acordo. Portanto, quer o Fuka, quer o Coco, são pessoas... mais o Coco do que o Fuka, porque o Fuka já teve uma passagem pela UNITA e as coisas não correram muito bem, mas isso não significa que não se possa restaurar. Portanto, na UNITA, Nelita Quique é um jovem comprovadamente dedicado às causas comuns. No setor feminino, há também algumas figuras, umas que infelizmente desapareceram por conta, provavelmente, da opção à maternidade. Estou a olhar, por exemplo, pela Cesaltina Cutaia, que é uma jovem manifestamente comprometida. A Luísa Rogério também é uma senhora manifestamente comprometida. No MPLA temos bons quadros brilhantes, que infelizmente a liderança atual não cria condições para que eles se afirmem como líderes dentro da sua organização, mesmo também ao nível da sociedade. Por exemplo, não é normal que nesse período conturbado da gestão política não vêm defender o líder do partido e as suas políticas, os quadros do partido. Quer dizer, isso não é normal. Você não vê
nenhum deputado, nenhum jurista conceituado ao nível do MPLA a vir defender o Presidente da República ou as ideias do Presidente. Assim, é qualquer coisa aqui que não bate bem, qualquer coisa muito estranha. E, portanto, respondendo à sua pergunta, eu acho que novas lideranças precisam-se, elas existem nos mais variados segmentos da sociedade. O que é necessário é criar condições para que elas se afirmem, mas essas condições também podem ser forçadas, né? Forçadas aqui, entre aspas, porque os mais velhos, para alcançarem a independência, tiveram que ralar, tiveram que lutar, tiveram que esforçar-se. Então, é preciso que esses jovens também esforcem-se um pouco mais, ocupando o seu espaço na vida pública e se destacando no exercício das suas respectivas funções, que assim é muito mais fácil apreciarmos o perfil das pessoas a partir daquilo que elas fazem, a partir da sua atividade corporativa. É muito mais fácil, então, percebermos as qualidades dessas pessoas e sugeri-las e encorajá-las a seguir em frente, quer numa carreira política ou numa carreira civil, para depois emprestarem todo o seu saber, toda a sua competência, toda a sua disponibilidade e todo o seu comprometimento ao serviço da coletividade. Portanto, eu acho que há sim jovens na UNITA, posso destacar Nelita Quick, posso destacar Sapinala, posso destacar Faustino Mumbica, posso destacar Navita Angola, no MPLA posso destacar João Pinto, posso destacar António Paulo, posso destacar talvez, enfim, há outros nomes no para já, não conheço muito bem, mas agradava-me ver novamente ao nível do debate o Aguiar, gostava muito de lhe poder ver, porque ele teve uma carreira notória ao nível do associativismo estudantil. Então, eu acho que ainda tem muito para dar. Gostava de ver também o próprio Koch num papel não mais de moderador, mas de um ativo na política, pode não ser partidária. Gostava de ver também o miúdo do Meia, acho que é Teixeira que se chama, emprestando também a sua disponibilidade ao serviço público. Enfim, há outros, há um conjunto de pessoas que podem ser... Rui, deixa-me só fazer uma provocação ao mais velho Makuta. Talvez seja necessário. Mais velho Makuta, acha que os mais velhos estão preparados para serem substituídos? Ok, muito obrigado. Os mais velhos se sentem insubstituíveis. É isso que eu disse, que eles são intolerantes. Os mais velhos, para eles, pensam que estão lá eternamente, não podem ser substituídos. É por isso abafa os jovens que tentam sobressair. Entre os jovens que se tentam sobressair, vê só, caro jornalista Koch, até os ativistas sociais, ativistas cívicos, estão completamente desaparecidos, completamente. É isso que eu tenho dito sempre também do outro lado, que um político não faz, desculpe lá, um pobre não faz política. Hoje começa-se pelo ativismo cívico ou político, com o objetivo de alcançar um assento no parlamento, quer dizer, que é o título de deputado. Por isso, até o ativismo cívico em Angola perdeu valor. Ali são os próprios jovens ativistas que se apagam. Tivemos outros jovens, coitados, como os Adolfo Campos, e não sei o que, fala-se de NEC na área, eu não conheço, né? E outros ativistas que já foram parar na cadeia, como eu já parei várias vezes na cadeia da DISA, cadeia da Segurança do Estado e tudo, essas são minhas casas. Mas
os jovens que o Estado não aguenta, por isso todos eles lutam com o objetivo de conseguir um lugar eletivo na lista de pré-candidatos a deputado dos partidos políticos. E esses partidos políticos tornaram-se clubes de amigos. Desculpa. São insensíveis, não aceita ser substituído. Eu já estive lá onde se faz as listas de pré-candidatos. Pré-candidatos, até é você, caro jornalista Coque, que me informou que, deputado Makuta, fomos ver as listas da UNITA, desta vez te colocaram longe, estás no número 70, é exatamente para ser apagado. Vê só as últimas listas, a lista das últimas eleições na UNITA, no MPLA, não sei aonde, é desastre. Aqueles jovens bajuladores que bajulam, que vendem a sua dignidade, aqueles lambe-botas, são eles que estão hoje nos birô político, nos comitês permanentes ou birô políticos desses partidos. Você aconselhar os jovens emergentes para provocarem a substituição, o que é que diria? É difícil aconselhar porque não depende deles. A vontade eles têm, mas há líderes à frente que lhes abafam. É diferente da nossa juventude. Por exemplo, eu, quando estava na FNLA, lá no Congo Democrático, não nos pagava nada, nenhum kwanza, até nem sabíamos que existe salário, existem subsídios. Aquilo era só patriotismo, era só vontade. Agora, não. Os líderes, os jovens que têm vontade de sobressair, que têm vontade, os jovens patriotas, mas os mais velhos que estão à frente andam a desabafar. Até eles perguntam, esse que está a lutar tanto assim, quer substituir quem? Ele pensa tirar quem para substituir, para ele lhe substituir. Por isso, coitado, a vontade deles é abafada pelas essas direções dos partidos deles, todas, nem que seja bajulador, nem que seja que é muito difícil colocar jovens bajuladores. Há muitos jovens que estão a tentar sobressair. O Liberty Siaka é um dos jovens também que sobressai. Mas o Liberty, basta sair só daquele lugar de presidente do grupo parlamentar da UNITA, acabou, vai ver que aquele bocado de brilho que ele tem hoje, aquela estrela apaga-se por completo, por completo. Por isso, não depende dos jovens, mas depende desses jovens, desses velhos caducos que se consideram insubstituíveis. É muito interessante. Coque, se me permites, muito interessante a intervenção do mais velho. Mas eu queria rebater e dizer o seguinte: hoje por hoje existem também, como no passado, jovens realmente comprometidos e que não estão à procura de taxas. A maioria... Vai desculpar, caro colega do painel. Por exemplo, Coque, é isto que aconteceu com meu amigo e parente, posso dizer, Sedian Animbimbi. Ele chegou com todo ar, não sei o que e tudo, mesmo no parlamento, com discursos bombásticos e discursos de fogo e tudo. Eu lhe dizia que você não vai a lado nenhum. A UNITA não está interessada com este teu radicalismo. Você com a UNITA não vai longe e tudo. Quando saiu a lista de pré-candidatos a deputados da UNITA, lhe perguntei como é, meu amigo Sediangani. Uau, essa gente são malandros.
me colocaram na posição. O Sidjangani é uma pessoa da vossa idade e talvez devia trazer um exemplo de jovem, né? Vamos só ouvir o Rui para tentarmos perceber o que é que o Rui quer dizer. Eu entendo o argumentário do mais velho Makuta, mas permita dizer que sim, existem muitos jovens oportunistas que estão na política, estão nas fileiras partidárias exatamente perspectivando um lugar no Parlamento ou até migrarem para conselhos de administração de empresas ou nas administrações municipais. Mas também existem pessoas comprometidas com o bem comum. Existem mesmo. Existem pessoas que se colocam à disposição para trabalhar para o bem comum. E não precisa olhar muito. Por exemplo, há pessoas, não vou dizer, há pessoas que estão aqui nesse painel que tiveram acesso a convites para estarem presentes em listas de deputados, mas entenderam que havia outros caminhos de participar na vida ativa, ou porque se calhar também ainda não estavam preparadas, né? O contexto mudou, as pessoas amadureceram e hoje estão completamente disponíveis a contribuírem para o bem comum de Angola. Mas isso não quer dizer que essas pessoas estendem a mão ou se esfregam ou percam a dignidade para a serem tidos como candidatos a outros candidatos às listas de deputados. Rui, sim. Rui, o Dr. Makuta trouxe um elemento que acho tentar fazer uma abordagem ou alguma nota em torno disso. Ele diz que é quase impossível os jovens emergentes tomarem um rumo porque os titulares atuais não permitem. É verdade. Como é que os jovens, perante uma situação desta, podem se comportar ou podem lidar? É preciso perceber que os jovens, como dizia há bocado o colega de painel, são a maioria, 70% disso é jovem. Disse o colega de painel, 70% da população ativa é jovem. Significa que mesmo nas organizações políticas os jovens são a maioria. Portanto, se eles são a maioria, eles têm o poder da alteração, da mudança nas suas mãos. Basta a coragem e o descompromisso com as coisas materiais. É preciso olhar para o bem comum, é preciso olhar para o futuro, para aquilo que os jovens podem oferecer para o país, não pelo imediatismo, não pelo carro, Dani, você vai já falar, não sei, vamos só deixar o Rui terminar, depois eu passo a palavra para si. Temos mais 20 minutos para frente. Rui, termina, por favor, para depois termos o Dani a falar. Sim, eu estava a dizer que, admitindo que a maior parte da população ativa é jovem, o que significa que, mesmo ao nível dessas organizações políticas, a maior parte é jovem, e, na verdade, quando há trabalho a fazer, quem faz são os jovens. Portanto, admitindo toda essa conjuntura, significa que os jovens podem se organizar e fazer vincar o seu posicionamento. Nós precisamos de mudança, o país precisa de mudança. E as mudanças têm de ser feitas com diferentes atores, porque o contexto é diferente. Portanto, não é um mais velho da linha do presidente João Lourenço que vai consumar, que vai efetuar as reformas do que o país precisa. Não. Tem que ser jovens igualmente comprometidos, que existem sim, a efetuar essa alteração, essa mudança, de acordo com aquilo que está plasmado no perfil de que se necessita. Existem pessoas, Coque, existem na sociedade. Vamos então ouvir o Dani. Vamos ouvir então o Dani Pereira. Dani Pereira, essa dificuldade que se pode ter para a substituição, mas também o Dani disse que não era necessário ter exatamente essa substituição, era apenas os mais velhos terem pensamento novo. Esclareça-nos isso, por favor.
Dani, está nos ouvir? Bom, a internet do Dani continua. Alô? Dani? Infelizmente. Bom, nós temos mais 20 minutos para frente. Então, enquanto o Dani não vem... Mais velho Makuta, está aí, por favor. Gostávamos então que fizesse essa abordagem que o Rui Candova entende, que é possível os jovens fazerem uma espécie de organização e uma pressão ou influência para que se mude do quadro. É possível? Eu já lhe disse que a vontade não falta, mas há uma barreira, há qualquer coisa inibidor que não deixa os jovens avançar. Os jovens têm essa vontade. É essa vontade que era demonstrada por Equiqui, por Capinhala, por Fuca Muzemba, mas todos eles acabaram por amortecer, como disse a palavra correta. Vontade tem, em todo lado. Mesmo os jovens apartidários têm a vontade. O significado dos atos ou das atividades dos ativistas cívicos era exatamente isto, para mudar o quadro da situação no país. Mas terminaram aonde? Estão aonde neste momento? Eles quase eram usados pelos velhos caducos dos partidos políticos. Só usam. Não significa que eles valorizam, mas usam os jovens. Todas as organizações políticas e religiosas e sociais, todas elas têm jovens, têm juventudes que tentam sobressair. Vimos muitos jovens a entrar na direção do MPLA, Comitê Central e Biro Político. O que mudou? O que faz a diferença que os mais velhos não faziam? Aqueles decanos do MPLA, aqueles veteranos do MPLA faziam. O que os jovens fazem a mais? Será que já melhoraram mesmo o comportamento do MPLA? Nada. Será que dão bons conselhos aos líderes deles? E o líder aconselhado acata o conselho desses jovens? Nada. Aquilo só para o inglês ver. Na UNITA, a mesma coisa. Vocês todos foram quadros da Rádio Despertar. A Rádio Despertar tinha... Doutor. Sim? Doutor, sim. Se há de um lado uma força que é dos mais velhos, do outro lado uma força que é dos jovens, e não há essa capacidade dos jovens, por exemplo, fazerem frente aos mais velhos, essa incapacidade dos jovens não é de se notar, ou seja, não será que eles não estão preparados, os jovens? São abafados, estão bem preparados, são quadros superiores. A maioria dos líderes políticos atuais quase que não tem diploma, não terminaram, não fizeram universidades nem nada, mas são eles que são legais, são eles que são legalizados, são eles que têm o poder, que têm a força, são eles que têm o dinheiro, que têm a polícia, que tem as finanças, a polícia e tudo, mas não tem nada na cabeça, contrariamente aos jovens que terminaram as universidades e tudo, mas são abafados os jovens por esses mais velhos, com medo de substituição. Dani Pereira, estás a me ouvir agora? Dani Pereira, está a me ouvir agora?
Bom, ele continua com uma rede muito baixa. Então, Rui, o que é que aconselharia os jovens emergentes se tivesse que aconselhar os jovens emergentes? Porque há de um lado uma fragilidade que provavelmente não se quer assumir aqui, que os jovens têm e que só por isso não conseguem influenciar. O que é que diria aos jovens? Para já, eu recomendaria que cada um desses jovens, tendo ciência do seu valor político e comunitário, não se deixassem vender, não se deixassem sucumbir diante da oferta de bens materiais, porque o seu valor político e o seu valor comunitário, num futuro muito breve, pode ser muito mais importante do que o imediatismo. O Dr. Makuta diz muito bem que os jovens têm dificuldades de penetrar por causa dos mais velhos, mas eu queria lhe recordar que ele próprio, quando se juntou à FNLA, não tinha a idade que tinha hoje, era jovem, portanto, resolveu se juntar a um grupo de pressão naquela altura para reivindicar o seu espaço. Hoje o contexto é diferente, as dinâmicas são diferentes, os atores são diferentes e os meios de pressão também são diferentes. Esses jovens vão ter que cuidar da sua caminhada, portanto, também não é sábio apostar numa postura arrogante, numa postura de intransigência, mas devem cuidar do seu percurso. Desde o momento que eles percebem que realmente podem ser úteis ao serviço da comunidade, então devem ter o cuidado de não se deixar seduzir, não se deixar aliciar e fazerem o seu percurso naturalmente. O momento vai chegar da afirmação política e da afirmação... Quer dizer que ainda não é o momento, não é? O momento vai chegar. Um pouco mais de paciência. Um pouco mais de paciência, o momento vai chegar, mas seria bom que essas pessoas tivessem já algum percurso feito, né? Que tivessem espaço para trabalhar, por exemplo, ao nível das comunidades, cada um está inserido, que pudessem ter alguma notoriedade, como diz aqui o mais velho Makuta Conda, e eu concordo, né? Esses jovens deviam ter um mínimo de notoriedade para marcarem já o seu percurso, para ficar claro que daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, serão eles... Doutor Rui. Sim, Dani, estamos ouvindo. Doutor Rui. Sim. Desculpa por cortá-lo. Sim. Desculpa por cortá-lo. Sabe onde é que há a grande dificuldade de muitos jovens se inserirem nessas organizações e não só? Primeiro, eu vou me cingir muito na questão dos partidos políticos. Os partidos políticos em Angola têm um estatuto muito rígido, não flexível. Repare que os 100% dos nossos partidos políticos, 100% mesmo, sem medo de errar, porque eu visitei todos os estatutos, dão muito poder, mas excessivo poder, aos presidentes dos partidos políticos, com exceção do Bloco Democrático, que tem um estatuto meio flexível. Repare que o Bloco Democrático, por exemplo, todos os cargos decisórios são eleitos, até o secretário comunal, municipal, provincial, secretário-geral, vice-presidente, presidente, a eleição direta, até para membro do seu Conselho Nacional, que se for no MPLA é o Biro Político, e a Comissão Política, todos são eleitos. Os demais partidos políticos, que para você chegar nesses cargos, quer executivo ou cargos deliberativos, tem que ter a bênção do presidente do partido. Os partidos, é só olharmos, doutor Rui, como é que é feito, ou como é que tem sido cozinhado as listas
para deputado da Assembleia Nacional. Repare, nós, por exemplo, eu e o meu amigo e companheiro. Bom, temos mais uma queda da parte do Dani Pereira. Dani, não consigo lhe ouvir. Do direito angolano, repare, nós chamamos a atenção na obra que a forma como tem sido feita ou cozinhada as listas para candidatos a deputado não é a mais adequada. Por quê? Facilita o clientelismo político. Repare, doutor, um candidato a deputado, o Rui Clove, não precisa ser escrutinado pelo presidente do partido, hipoteticamente, se for um militante da FNLA. O que o Rui Clove precisa é candidatar e passar por uma sabatina dos militantes. Aí até evitaríamos ter deputados de baixo clero, deputados que entram calados e saem calados durante uma legislatura. Teríamos a réplica de vários Macuta, que em todas as sessões plenárias, que debates na especialidade, os debates na generalidade, votação final global, teríamos a réplica de vários Macutancondo. Mas o modelo vigente nos partidos políticos não permite que haja muita réplica de Macutancondo. E são essas situações todas. E eu reparo, não é só a nível dos partidos políticos, assim como também do ponto de vista do Estado. Repare, em Angola, eu costumo dizer isso publicamente, muito recentemente também fizemos menção na nossa obra, que foi publicada o ano passado, que em Angola é muito difícil fazer política ou construir ou legalizar um partido político, porque me parece que existe uma reserva de mercado político, ou seja, uma espécie de uma portaria. Repare, para o Rui Candove ter um partido político ou subscrever um partido político no Tribunal Constitucional, precisa, repare, de 5.000, ou seja, 7.500 assinaturas. Ué, por quê? É a razão hoje de duplicidade. Muitas comissões instaladoras têm sido chumbadas liminarmente no Tribunal Constitucional por causa da questão da dupla filiação. Eu penso que os modelos que devem serem introduzidos, primeiro os partidos políticos. Bom, Dani Pereira, para concluir, porque a sua internet está novamente muito lenta. Para concluir. Pode concluir, por favor? Nacional. Os partidos políticos, quando andam mal, o país também anda mal. Nós, enquanto tivermos nos partidos políticos ditadura, ou seja, autocracismo estatutário, que são estatutos rígidos e que delegam excessivos poderes aos presidentes de partidos políticos, que depois tornam-se um máximo pontífice, ou seja, tornam-se como uma espécie antigamente do poder papal. Eles é que fazem tudo, que determinam tudo. A ação dos partidos políticos vai se refletir e continuará a refletir profundamente naquilo que é o interesse nacional, independentemente de qualquer que seja o partido político, se é o partido que governa, se é o Dani Pereira, muito obrigado. Os partidos que estão na oposição. Obrigado, Dani Pereira. Vamos agora, então, estamos na reta final e não podemos ter um debate muito extenso, porque senão depois também fica muito pesado o áudio e a nossa conversa. Eu gostava de passar agora a palavra ao Rui
para ter as últimas conclusões. Depois voltar ao Dani e fechar com o mais velho Makuta. Rui, para concluir. Muito bem, eu acho que sim, o Dani tem razão. Os partidos são muito pesados, porque, na verdade, quando dizia que os movimentos transformaram-se em partidos, eu acho que ainda não são verdadeiramente partidos, né? Ainda há aí resquícios dos próprios movimentos, o que impede uma certa democracia mais participativa ao nível desses partidos. Mas permita-me que me diga que eu estou esperançado nessa nova geração de líderes emergentes. Julgo que com a capacidade técnica comprovada e o seu comprometimento e idoneidade moral, que é o que na verdade nós precisamos, porque, como diz o mais velho Makuta Conda, os mais velhos que estão nos partidos não permitem os jovens brilhar por causa das benesses, por causa dos lugares, por causa das mordomias. E há um conjunto de jovens aqui em Angola, das lideranças emergentes, que me parecem comprometidos, que não se apegam muito a essa questão, a essas questões materiais. Para terminar, dizia que eu estou esperançado e vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Muito obrigado. E obrigado por ter participado na nossa conversa. Mantém-te aí. Dani Pereira, para concluir, o que é que tem a dizer, por favor? Coque, eu penso que em gesto de conclusão, a juventude angolana deve encarar a cada dia como um desafio. Aliás, os principais acontecimentos históricos em Angola, desde os movimentos de resistência, os movimentos de libertação nacional e a condução da paz, foram todos eles conduzidos por jovens, que hoje são mais velhos. Eu penso que a juventude não pode ter receio de qualquer que seja quando está em jogo o interesse nacional e, sobretudo, aquilo que são os desafios do nosso país. Agora, o que é certo, os mais velhos nossos também devem procurar Bom, ficamos sem perceber. Vamos ouvir o Dr. Makuta Nkondo para concluir. Dr. Makuta Nkondo, talvez devia lhe propor a juventude nesta conclusão possa dar continuidade. Podes, por favor, dar continuidade. Bem, doutor Makuta Nkondo, está nos a ouvir? Sim, estou a ouvir. Nós gostávamos que talvez, além da sua conclusão, também desse algum conselho, algum recado aos seus companheiros, às pessoas da sua idade. Diga, por favor, tal como começou, pode terminar. Sim, o conselho não é outro, é aceitar os jovens nas suas organizações. Aceitar os jovens significa deixar os jovens livres de trabalhar, livres de ir à frente e livres de brilhar. E aos jovens tem que continuar a lutar, é aquilo que se diz que Congo, que se pode traduzir no seguinte: é água dura, não água mole com pedra dura, bate até que fura. É continuar mesmo a lutar, luta contra essa barreira dos mais velhos, dos velhos ultrapassados e tudo, continuar a lutar, não pode abandonar, não pode ter medo de nada. Mas lutam sem bajular, lutam sem fofoca,
é lutar para ir à frente, não é lutar e combater os outros jovens, não. Todos os jovens têm que estar unidos, têm que ter a mesma ideia e ir à frente para o bem do nosso país. Quando falo de jovens, não sou da oposição ou sou os ativistas cívicos, mesmo dentro do MPLA. É sobretudo dentro do MPLA que nós queremos que haja mudança no sentido positivo, que possa facilitar a alternância política. E aos mais velhos, lutar mesmo para esta alternância política, aos nossos líderes. Não queremos o líder que se fecha, que não atende até chamadas telefônicas. Quando te chama, nem atende, nem quer falar, nem nada. Como é que vai saber quem está te chamar quando se diz Mbila Kulumbu, Vokiadiako, Yamambo, significa uma chamada, se não é para conversa, é para comer. E você fecha-se, não atende, nem quer retribuir a chamada, excepto os líderes da Frente Patriótica, ou como se chama esse do Filomeno Vieira, do Bloco Democrático. Com Filomeno não há problema, com toda a direção do Bloco Democrático, lá não há problema, você chama como quiser. Se ele até não atender naquele momento, significa que estava ocupado ou distraído, ele retorna. Por isso, tem que lutar. Não é ainda momento de ter ombros altos. Né? Ainda não tem o poder, ainda não conquistaram o poder. Ainda. Você anda com ombros bem altos e tudo, e cínicos, então, repelentes. A juventude foge, tem medo de te abordar. Isto é que nós não queremos no bem da nossa política em Angola, para o bem da nossa política em Angola. Bom, doutor Makuta, muito obrigado. De recordar que estávamos a falar sobre o fenômeno das lideranças emergentes em Angola, desafios e perspectiva. Os nossos convidados foram o sociólogo Makuta Nkondo, o jurista Dani Pereira e o politólogo Rui Kandov. Contamos com a técnica do nosso amigo Azevedo Mwanza. Meu nome é Coque Makuta. Voltamos pela semana para mais um debate que vamos ver que daqui para frente seja regular. Boa noite.